Olá, bom dia. Já reparaste que às vezes dizes ao teu filho exatamente o contrário daquilo que querias dizer? Ora, eu sou a Sandra Caracol, sou terapeuta emocional, mentora em parentalidade consciente e hoje vamos falar de uma coisa que muda tudo na relação com os nossos filhos: a comunicação consciente. Não é a comunicação de técnicas de frases feitas, mas aquela que começa muito antes das palavras, na forma como nós nos vemos a nós próprias. E para esta conversa eu trouxe alguém que vive isto, a Viviana Razia, especialista em comunicação, e quero-te agradecer profundamente teres aceito o meu convite para estares aqui, Viviane. Muito prazer, obrigada. Sandra. Queres começar por contar quem é a Viviane? Como é que chegaste a esta questão da comunicação? Tens uma experiência riquíssima, vens do Brasil, como dá para perceber pelo teu sotaque, mas passaste por Inglaterra. Fala-nos um bocadinho de ti. Sim, na verdade, não só pela Inglaterra, mas também já morei na Irlanda, nos Estados Unidos, já são 5 países. Bem, Não é... multicultural. Muitas pessoas já moraram em mais países, obviamente, mas exatamente, a minha questão é essa questão da cultura, né? Dentro do Brasil, eu também morei em Sul do Sul, morei em São Paulo, mas enfim, a Viviane é uma pessoa curiosa, que gosta muito de comunicação, desde muito nova, queria aprender a falar inglês para se comunicar com o mundo, e foi justamente o inglês que me levou até Londres, né, que essa foi uma grande experiência que mudou tudo, onde eu tive contato com muitas culturas e nacionalidades, né, a cidade em si tem muitas variedades, né? É um mundo dentro de uma cidade, não é? É um mundo dentro de uma cidade. E lá eu me formei em teatro, então a comunicação entrou de vez na minha vida, né? Foi com o teatro que houve... Oi, deixámos de te ouvir. O que é que se passou? Tá me ouvindo? Agora voltou. Estava a dizer que foi com o teatro e depois não percebi o que disseste a seguir. Foi com o teatro que a comunicação entrou de vez na minha vida e a fluência do inglês, né? E a partir daí voltei para o Brasil depois e aí comecei a dar aula de inglês, me apaixonei por ser professora, né? Trabalhei, fiz alguns trabalhos como atriz, produção de cinema profissional, de teatro profissional, mas é como professora que a minha paixão, meu coração bate mais forte. Exato. E aí, o que acontece, Sandra? Eu comecei, ao longo dos anos, né, perceber que ensinar inglês não era um monte de regras gramaticais ou uma pronúncia correta que faziam as pessoas trazer uma língua nova para a sua existência, para a sua identidade. E foi através do teatro, com técnicas de teatro, que eu via crianças que não gostavam, adolescentes que não gostavam, ai que saco estudar inglês, ai que saco, não sei o quê, que no Brasil, diferente de Portugal, aqui em Portugal o ensino do inglês na escola é muito grande, qualquer pessoa sai de qualquer escola com um nível bem... Aqui peço desculpa como portuguesa, e não só pela minha experiência pessoal, mas dos meus 2 filhos, que eu acho que mais do que aquilo que nós aprendemos na escola tem a ver com o facto de crescermos a ouvir o inglês por causa dos filmes, das músicas, porque no Brasil e Espanha e muitos outros países, não é? É tudo dobrado. Exato. Nós crescemos a ouvir e eu acho que isso nos facilita muito a forma, porque aquilo que a minha experiência, posso dizer, o meu inglês é excepcional, não é da escola. O meu filho tem um inglês muito bom, além de estar a viver em Inglaterra, mas tem mais a ver com o facto de ele ter tido, não sei se no 6º ano, a passar 2 semanas numa escola internacional, porque teve bolsa, porque era muito bom aluno, e então ali aquelas 2 semanas em que ele só podia falar inglês, trouxe-lhe essa experiência. Pronto, esta é a minha... Nina, sai daí. Ela gosta muito sempre de dizer o olá. Mas eu queria bem-vinda. Exato. Aqui ainda a questão da comunicação e do teatro, porque quando imagino eu, não tenho experiência nenhuma, mas eu acredito que quando na arte de representar tem que haver emoção, não é? Tem que se conseguir transmitir uma emoção. Sim. Portanto, acredito que haja aqui a técnica, trabalhar isso, de conseguir exprimir aquilo que nós sentimos, ou melhor, será que o que
papel, uma personagem que nós estamos a representar sente, mas também acredito que passa, eu tenho que encarnar neste papel, imaginar como é que esta pessoa se sentiria Isso. para transmitir isso. E aqui vem uma questão de... Surgiu-me agora esta pergunta, e nós já falámos imenso as duas, e esta conexão entre nós que trouxe aqui a esta live, mas vem-me agora aqui uma questão de, enquanto pais, que ao início temos uma ideia do pai que queremos ser, da mãe, do pai que queremos ser, mas que nos faltam as estratégias, porque temos muita coisa dentro de nós e a gente já lá vai, não é? A questão como é que nós nos vemos por dentro, a nós mesmos, a nossa comunicação interior, que é essencial. Mas até que ponto surgiu-me aqui, não poderá ser algo, ao início, antes de conseguirmos ser naturalmente, de encarnarmos aquela personagem, assim, eu quero ser esta mãe, este pai, que é uma pessoa mais calma, que sabe... E então, de quase desencarnar aqui um bocadinho. Eu ainda não sinto que sou, mas vamos lá ver, como é que eu agiria se já fosse? Não sei, estou a divagar aqui um bocadinho, ou isto faz sentido? Claro, eu acho que faz todo sentido, tá, Sandra? Na minha experiência aqui em Portugal, eu não dou aula em escola, mas eu dei aula na escola que eu estudei a minha vida inteira, isso foi um sonho realizado. E o que a gente vê convivendo com os pais, eu não tenho filhos, Sandra, mas o que a gente vê convivendo com os pais é que as pessoas, exatamente, elas não estão preparadas para essa jornada que é criar uma criança para o mundo, que não é para ti. E aí as identidades se perdem, porque a pessoa, inicialmente, ela não sabe exatamente quem ela é ainda, tem muita confusão em sentir, tu tocou num ponto muito forte, as pessoas vêm com isso, a lógica, não sentir, gente, isso não existe. A gente tem que aprender a sentir sim, a gente é desconfortável muitos sentimentos, mas a gente tem que entrar neste mundo do sentir, porque nós somos seres que sentem, né? E temos que aprender a saber lidar com o que sentimos. Isso, a lógica. Ter um filho não é o mesmo que ser pai, não é? Exatamente, exatamente. Então, as pessoas vão ter um filho, projetam muitos dos seus dramas, ideal, ou coisa que não queria que os pais, porque meus pais fizeram assim, aí projetam, não vou fazer assim. Nada disso funciona, porque o que tem que funcionar, na verdade, que ninguém precisa ser perfeito, a vida não é feita de perfeição, os filhos não querem pais perfeitos. Não, nem é o ideal, não existe. Nós somos não humanos. Estão procurando perfeições, os filhos, né? Porque daí eu tenho o lado de que eu sei a versão sempre dos filhos antes, né? Como professora. Mas as pessoas não estão entendendo quem elas são na sua vida. Que papel elas desempenham. Daí quando vão ter filho, imagina, isso é bagunça. Aí porque os filhos depois vêm-nos espetar nas nossas feridas, não é? Vêm pôr cá o dedo e sim, isso sei desta dor, então vamos lá. As pessoas acham que vão ter filhos para curar coisas dentro de si, para, sabe, preencher vazios. E, na verdade, é o contrário. A criança vem para cutucar feridas. Completamente. E aí vai ter que olhar para coisas, vai ter que encarar coisas. E aí depois tem todo... É uma tarefa do dia a dia, por muitos anos a criança precisa de uma rotina, de atenção, de alimentação, aí se perde como mulher ou como esposo, se perde como amigo, daí já não tem mais amigos, aí a profissão também dizendo, aí aquilo vira uma bola de neve. Completamente. Né? E só antes de continuarmos, quero dizer que temos aqui 3 pessoas, pelo menos neste momento, a acompanhar-nos. Digam-nos olá, quem são vocês? Coloquem questões que gostavam que nós estamos aqui em direto, portanto aproveitem para pôr alguma pergunta que queiram ver respondida, aproveitem, porque isto ao vivo é diferente de estar a assistir uma gravação. E agora... essa oportunidade de fazer perguntas, que depois... Exatamente, para ter respondido, isso é ótimo. E aqui também esta questão estava a falar há bocadinho do diálogo interior, da comunicação, que tudo na vida é uma comunicação, a comunicação é muito mais do que palavras, é a forma como nós nos sentimos vai, não é? Tirar profundo, às vezes, uma comunicação de que alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Mas tudo isso começa no nosso diálogo interior.
nossa comunicação com nós próprios, como é que nós nos sentimos, como é que falamos. Porque depois há aquela questão de, às vezes, e isto foi uma coisa que eu tive que aprender, aquilo que eu sinto não é isso que me provoca uma emoção, é aquilo, a interpretação que eu dou a algo que acontece vai-me provocar um determinado pensamento, não é? Essa interpretação é um pensamento, mesmo que seja uma fração mínima de segundos, naquele momento aconteceu isto, e eu vai cá dentro, em frações de segundos, vai haver uma relação com alguma coisa do meu passado, eu vou dar esta interpretação a isto, isso vai provocar uma emoção em mim, e depois eu vou reagir de determinada forma. Portanto, tudo começa com o interno. O inner conversation, né? Falando inglês. Sim, a comunicação interna. É muito, muito, muito importante essa comunicação interna, porque ela é exatamente o processo, é ela que cria identidade. Então, a gente, muitos alunos adultos, nem crianças, que as crianças não têm muito disso, né? Adolescentes já começam a lidar mais com isso, mas eu não posso, eu nunca aprendi. Ó, Daiane, querida, maravilhosa. Não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não mereço, né? As pessoas estão com esses nãos aí muito. Eu também tinha, né, Sandra? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, parece que a gente nasceu sabendo, nasceu superior ou nasceu super organizado, não tem nada disso. Mas isso vem da forma como somos educados, em que, na nossa cultura, e eu acho que nisso Portugal e Brasil não é muito diferente, que enquanto pais temos tendência para focar no negativo, de corrigir, a intenção é melhor, de corrigir os filhos para o futuro, não é? A criança, se a criança mente hoje, nós já estamos a pensar que vai crescer como ser um adulto mentiroso, não pode, mas pronto, isto é só um exemplo. Mas acho que nos focamos tanto no negativo, que depois os filhos crescem assim, com esse foco do negativo, das coisas todas que eu sou boa, que devia saber fazer, que não devia. Já abordando a pergunta que acho extremamente interessante aqui da Daiane, não é? Isso. Daiane. Mas só esta questão de realmente, tu estavas a dizer do quanto nós cobramos de nós próprios, porque isto vem, aliás, o nosso diálogo interno vem maioritariamente das nossas experiências que começam com os nossos pais, da forma como nós falamos com os nossos filhos é aquilo que se torna depois o diálogo interno deles, portanto a forma como nós crescemos, aquilo que ouvemos ao longo da nossa infância, cresce na nossa... E a boa intenção de corrigir os nossos filhos, se o foco está mais no negativo, a nossa voz interior vai sempre mais negativa. E aí isso gera... eu gosto muito de uma coisa que tu coloca no teu conteúdo, Sandra, que às vezes, né, a birra da criança, a reação negativa da criança, prestar atenção nisso, né? Observar, porque ela não está sendo só birrenta, ela está comunicando alguma coisa. Justamente, ao invés de ficar com aquela identidade, eu não estou conseguindo, meu filho nunca me escuta, meu filho nunca faz o que eu quero, os nãos, né? Aí isso já, exatamente, vai gerando uma pressão na identidade do filho, né? E aí isso vira uma bola de neve. Aí a relação se mina, a criança não tem liberdade para crescer, o pai se frustra, o pai ou a mãe, enfim, é algo sem volta, né? Eu gosto bastante quando tu fala disso, porque justamente as pessoas estão achando que comunicação é só falar uma frase, não, de tudo. É falar um inglês correto, né? Às vezes, para aprender inglês, dá para fazer mímica, porque tu vai viajar para algum lugar, mas tu faz um desenho, faz uma mímica, as pessoas ficam me olhando, assim, às vezes como se fosse algo alienígena. Mas não, a gente, se não entende, se não consegue se comunicar, faz drink, né? E eu acho que isso, como a gente foi distanciado, imagina dentro de uma casa onde que começa uma criança a ter uma pressão, os pais não saberem lidar com essa pressão, aí aquilo fica uma comunicação que ninguém entende, porque não são palavras, né? É complicado isso, né, Sandra?
esse assunto que a gente fala, a gente já comentou sobre isso, era algo que tinha que ser uma disciplina na escola. Totalmente. Para os pais e para os Minha filha, para os professores, para os alunos, para toda a gente. E minha filha, que está agora a terminar o 12º, no outro dia disse-me, há uma coisa que é curioso, que eu fiquei surpreendida por me surpreender. Eu adoro imenso aprender. E eu fiquei assim, é sério? Adoro, eu não gosto da escola porque a escola é uma seca, porque aquilo que eles aprendem, que se ensina na escola são coisas que eu não vou precisar para o resto da minha vida, a maior parte das coisas. Às vezes, como a história da matemática, não é? Nós não temos noção do quanto a matemática realmente está no nosso dia-a-dia. Mas é a forma como é ensinado. Mas, de facto, há outros temas, e eu até depois disse, falar das emoções e ensinar a lidar com as... mas isso, dizia-me ela, isso é uma coisa mais profunda que é cada um. Se não, o aprofundar é com cada um. Mas há coisas que podiam perfeitamente ser dadas na escola e que eu acho que deviam ser dadas na escola, a questão da gestão emocional. E eu lembro-me também de uma colega minha, quando eu estava no banco, que tinha os filhos num colégio privado e eu sou filha sou menina de colégio privado e detestei aquilo, portanto tenho algumas reservas em relação a colégios privados, mas aquele tinha algumas disciplinas, por assim dizer, completamente diferentes. E eu lembro-me de uma, eu não lembro o nome que eles davam àquilo, mas eles aprendiam a passar a ferro, a cozer botões, a remendar meias, a fazer lista de compras, para ir às compras. Portanto, isto são coisas, de facto, que na nossa sociedade é em casa que tem que se ensinar, mas depois temos outra coisa, e eu também ponho o dedo no ar que eu tinha esse problema de eu fazia bem muito mais rápido, portanto fazia eu as coisas todas. Mas como é que as crianças aprendem? O meu filho mais velho, ele não me ajudava em casa. Uma vez disse, filho, realmente podias ajudar um bocadinho mais. Ele disse, mãe, tu nunca me pediste, lembra? Sabes? Já percebeste? Ela já tive que treinar, porque depois realmente não fica como eu quero. Não, mas é algo que eu tenho que... Sabe, Sandra, tu comentou uma coisa aí que me veio. Eu estudei também em escola privada, particular, como a gente chama no Brasil, e dei aulas. Eu não conheço o sistema público do Brasil, que é bem complicado. Aqui em Portugal é outra realidade, né? Não tem tanta diferença do privado para o público. Não é tão diferente como no Brasil, não. Muita diferença, né? Mas eu dava bastante aulas, várias vezes a gente estimulava os alunos para fazer cookies, brownie, fazer receitas de doces, coisas fáceis, obviamente, também, né? Ninguém é Masterchef, em inglês, para estimular. E as crianças, para estimular ingredientes, para estimular a comer coisas diferentes, procurar cultura, porque, né? E as crianças adoram se engajar nisso, em cozinhar alguma coisa, fazer um cookie, comer um cookie. Que é lúdico. E agora aqui trazendo a questão da Daya, que ela diz, espera aí, aproveitando para pôr aqui. Bom dia, maravilhosas. Minha questão é como usar a comunicação de um modo mais lúdico, tanto para com nós mesmos e para com os nossos filhos. E esta pergunta está espetacular, obrigada por ela colocar, porque eu acho que isso nem é só na escola, mesmo em casa, porque o lúdico é a linguagem da criança. Ela aprende muito mais pelo lúdico. Mas aqui é trazer... E ela coloca esta questão do connosco, porque nós todos temos... A nossa criança interior continua cá dentro. E ferida. E ferida, porque ninguém dá atenção para ela, porque tem que ser lógico. Exato. Se a lógica é só 5% da tua realidade tem algum problema, é óbvio que ela vai estar triste. Exatamente. É ótima essa pergunta da Portanto, agora aqui, para ti, como é que tens esta experiência de ensinar, mas aqui até trazendo para nós e para os nossos filhos, como é que tu achas que podemos usar esse lúdico na comunicação para, de facto, que as coisas sejam para uma comunicação diferente, mais leve, em que eu acho que tudo resulta de outra forma se nós nos sentimos melhores, se estivermos mais tranquilos. Essa tal leveza que eu gosto tanto, porque me estou a tornar uma pessoa mais leve. Nem é que podemos trazer esse lúdico para a comunicação. Eu acho que essa parte aí, por exemplo, de engajar os filhos em tarefas de casa, né? Vamos lavar a louça. E isso é uma brincadeira. Né? Porque fica divertido para mim também, ué. Agora tem que ajudar a lavar, a arrumar alguma coisa em casa, né? Os brinquedos.
fazer competição, se tem mais de um filho, quem é que vai fazer tudo mais rápido, vai ganhar algum, entende? Vai ganhar o primeiro pedaço do bolo que a mãe fez, algo desse estilo, criar até competições, por que não, né? Às vezes só temos de ter cuidado com os temperamentos, porque há temperamentos que são muito competitivos, Sim, mas pronto, mas lá está. Sim, mas a brincadeira, enfim, e só por aqui um à parte muito rápido, desculpa, só antes de continuares, que eu estava-me a lembrar, ainda numa das aulas em grupo que às vezes fazemos, de uma mãe que dizia que adorava lavar a louça. E o porquê? Porque é que ela gostava? Porque quando ela era pequena, ia muitas vezes à casa da tia, e a tia punha-lhe um banquinho para ela chegar, e aquilo era um momento, para ela era de conversa, era divertido. Lá está. Porque é que nós gostamos de fazer as coisas hoje em dia? Porque normalmente está associado a emoções positivas. Eu detesto tudo o que é fazer casa, porque não tive essa emoção positiva, não houve esse divertido. Portanto, se nós criarmos no nosso filho associar a diversão, a leveza a uma coisa que para nós até pode ser chata, vai se tornar mais fácil para nós e para ele, e vai ser mais fácil de fazer no futuro. Estou certa? Exato. Certíssima. Eu me lembro, tu tá falando aqui, agora eu tô pensando, eu adoro cozinhar pães, eu adoro pão, eu adoro cozinhar, né? Eu adoro comida. Mas eu tava lembrando, as minhas duas avós gostavam muito, nem de pães, tanto, uma das minhas avós fazia muito pão de ló, que é muito, né? O meu avô era português, ela era italiana, mas meu avô português. E é exatamente isso. Na verdade, eu acho que é uma memória afetiva delas. E hoje eu tenho prazer em fazer o meu pão de leite melhor da vida. É o meu, que eu faço, para eu comer. Da receita. Faz para ti um dia. Entende? É exato, são esses mimos. Então, fazer isso para os filhos e às vezes fazer para a gente como ser lúdico com a gente mesma, né? Que é a pergunta da Daiane. Exato. Às vezes eu compro os ingredientes porque eu quero fazer um pão, o meu delicioso pão de leite para mim. Que traz algo positivo, uma emoção positiva lá de trás que se calhar nem te lembras propriamente específico, mas que ficou registrado. E a minha Viviane, criancinha, fica feliz com o pão. A primeira fatia, então, que ele tá quente, aquilo ali é dos deuses. Exato, pronto, deu. Às vezes, só isso, a gente criar, e não é, eu não fico fazendo, porque, obviamente, a gente é adulto, tem o dia a dia, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem preocupação, mas um momento tu pode tirar para ter este prazer, para fazer alguma coisa prazerosa para ti, né? Algumas pessoas, as pessoas têm que descobrir um hobby, elas têm que ler, às vezes é caminhar, às vezes elas têm que tocar um instrumento, né? Nas escolas na Inglaterra, Sandra, a música e o teatro são mais promovidos na escola. Sim. Então, a gente conhece muitos ingleses que cantam muito bem. Porque na escola eles têm aula de canto. Mas essa parte lúdica também, não é? Sem ser as pessoas acham que não, mas na Inglaterra até a medicina ela é muito influenciada pela medicina ayurvédica indiana, pela colonização deles. Então, eles têm práticas bem diferentes da medicina ocidental que a gente conhece aqui. Eles têm práticas de prevenção. Sim. Eles têm práticas... Eu faço um trabalho como intérprete para o Reino Unido, e entre português e inglês, né? Então, os serviços públicos da Inglaterra, às vezes, é brasileiro, é português, tem de Guiné-Bissau, tem de São Tomé e Príncipe, da Angola. Né? Com língua portuguesa. Isso, quem fala português e não compreende tanto inglês, o governo disponibiliza um translator, um intérprete, né? Sim. E, às vezes, eu pego uma ligação que algumas têm muitos casos de autismo, onde que as crianças têm uma dificuldade com a fala. Aí eu me deleito, né? Porque aí é a minha área ainda, né? E justamente, é muito engraçado, mas as especialistas em comunicação para ajudarem os pais a estimularem a fala dos filhos que têm dificuldade,
Pegam brinquedos, estimula a imaginação da criança, faz um teatrinho com a criança, estimula ela a brincar com os brinquedinhos e com tinta. Então, ensinando a mãe a sentar com a criança, geralmente é a mãe, né? Para sentar com a criança, para ter este momento lúdico de fazer um teatrinho para estimular, porque através da brincadeira a criança começa a interagir e a falar, sem se perceber que está, né? E aí estimula através da imaginação. Não há esforço, há estímulo. Não é? Que são coisas diferentes. Um remédio que vai fazer a criança falar, não é bater pé, não é gritar, não é chorar, não é um cálculo matemático. Não é estar ali com alguma coisa a escrever essas coisas, é uma forma descontraída. A imaginação tinha que ser muito mais explicado, e a ciência já entendeu muito mais, né? Eu faço muitos estudos para isso, porque eu uso a imaginação no meu método de ensino, e é onde que eu vejo que as pessoas dão um pulo do gato para aprender línguas, não tem outra forma. E é o que a gente estava falando antes, de criar uma identidade. Então, tu te imagina como um pai melhor, como uma mulher melhor, como uma profissional, né? Diferente. Isso, e aí as tuas reações vão ser diferentes, né? Exatamente o que a gente estava falando. A gente tem que aprender que a imaginação não está ali só de brinquedo, não é, tá, só um negócio que às vezes as pessoas elas têm essa sensação como se fosse, é só um negócio ali. Mas não é, porque o nosso cérebro não consegue distinguir o que é a realidade do que é a imaginação. E uma das coisas, dos exemplos que às vezes também dou na prática é de sugerir às pessoas o cortar um limão, estar os olhos fechados, se pensa num limão, corta uma fatia, estar ali 2 minutos, uma coisa rápida. Acidez na boca. Senta-se. A primeira vez que eu fiz isso, senti claramente, portanto, de olhos fechados, imaginar, portanto, o nosso cérebro não distingue. Ora, se eu for treinando com coisas que eu quero, não é aquela história como nós temos tendência para pensar naquilo que eu não quero fazer. Não é? Eu não quero gritar com o meu filho, eu não quero. Não, o que eu tenho que treinar o meu filho é conforme como é que eu quero responder. Portanto, esta questão de treinar a comunicação. Se calhar, o pensar... né? Fazer um filme na minha cabeça, quando isto acontecer, imagino o meu filho a responder assim, e eu, em vez de eu responder ao contrário daquilo que eu costumo fazer, se eu quero mudar a forma como respondo, a praticar isso, não é? É esta... Se nós formos treinando o nosso cérebro para determinadas coisas, com o tempo aquilo vai se tornando natural. Porque se nós só dependermos do momento em que as coisas acontecem, vamos para o que é normal, comum acontecer por defeito. Exatamente. Não é fácil. Mas estava-me aqui a lembrar, ainda por causa da história das tarefas de casa e de não gostar de fazer, eu associei há não muito tempo atrás, por exemplo, aspirar a casa e lavar o chão e as coisas. Isto porquê? Porque normalmente ao fim de semana está a minha filha a limpar o pó, que é uma coisa que eu detesto ainda mais, e a casa de banho, e eu estou a lavar o chão e na cozinha e essas coisas. E para mim, o que é que eu comecei a fazer? A pôr fones e ouvir coisas que eu gosto de ouvir no YouTube. Nem é música. Eu comecei a usar coisas de... Vão nos escutar no YouTube também. Seja coach, seja pessoas, Luizei, que gosto da questão das afirmações, coisas que me fazem sentir bem. Então eu associei algo positivo a algo que para mim era negativo. E neste momento já não me custa nem 1/10 daquilo que me custava. Tá vendo? Aí foi através de uma tarefa um pouco mais lúdica. Exatamente, pronto. Estimulou a tua criança interior. Isso te traz uma certa felicidade e, obviamente, consequentemente, pela lógica, que as pessoas gostam tanto de lógica, então vai aí a lógica. Pela lógica, tu se torna uma mãe, uma mulher, uma profissional melhor por causa disso. E, independentemente, a comunicação também, ela vai transparecer, né? Quando a gente está com essa felicidade mais interna. Quando estamos bem, e isso é outra coisa que costumo dizer, pensar, quantas vezes o nosso filho faz um disparate, nós vamos começar, tivemos um dia mau no trabalho,
Chegamos a casa, estamos cansados, irritados. Nosso filho faz uma coisa determinada qualquer e nós, se calhar, salta-nos a tampa e estou chateada e vou refilar. Na semana a seguir, uns dias depois, eu tive um dia bom, correu-me bem, o meu chefe elogiou o meu trabalho, eu estou bem, chego a casa, estou com outro estado de espírito, meu filho faz a mesma coisa. Eu vou reagir da mesma forma? Não vou. Não. Portanto, não tem a ver com aquilo que a criança faz, tem a ver com como é que nós lidamos. E atenção, que é uma coisa também que eu quero distinguir, é que se calhar, às vezes, e isto também me acontecia a mim, eu ignorava algum mau comportamento da minha filha, porque estava bem, eu não sabia lidar com aquilo de outra forma, então eu ignorava, deixava passar e estava a ser permissiva. Não é aí que eu quero. O que eu quero chegar é, quando eu já sei algumas estratégias diferentes de disciplina positiva, da educação consciente, para mim é mais fácil pôr em prática essa estratégia se eu me estiver a sentir bem e conseguir parar e perceber, espera aí, o filho está-se a portar mal. Porquê? O que é que se passa? Não há o gatilho para gritar, para pôr de castigo, para responder, mas para isso eu tenho que estar a sentir bem. Porque isso é outra coisa, né, Sandra? As pessoas acham que aí ser feliz, ter o lúdico, daí ela tá sempre feliz e tá sempre bem com a vida. Não, isso nem existe. Não é nada disso. Isso não é possível. Eu vou ter uma montanha russa de pensamentos, de sentimentos, e muitos deles não vão ser positivos, de coisas desagradáveis que me acontecem, eu tenho que lidar. Mas se eu começo a questionar, a encarar, a ter tempo de pensar sobre isso, como é que eu vou lidar, né? Às vezes, por exemplo, a gente está muito nervoso, muito estressado, aconteceu alguma coisa no trabalho, aconteceu alguma coisa, né? Eu saio para caminhar. Sim. Não vai dar para resolver isso aqui agora. Exatamente. E isso, há situações em que podemos dizer isso aos nossos filhos. Eu, neste momento, não consigo lidar com isso, dá-me aqui 5 minutos para eu arrefecer e daqui a bocadinho a gente fala. E com os dois. Bem, né, Sandra? É preciso isso, não vai existir essa positividade tóxica, tudo sempre feliz, tudo bem, tudo maravilhoso. Gente, o ser humano isso não é possível, nem é o que se quer atingir. Exatamente. Mas é saber com os momentos e as coisas que não são tão bons, de uma forma mais, onde que tu tenha tempo para justamente não reagir da pior forma possível. Tempo para pensar e agir e não reagir, que é a diferença, não é? Então, não é negar que as coisas têm que ser lidadas em casa ou no trabalho, ou enfim, nos relacionamentos, né? Eu acho que isso também é uma coisa que ajuda muito na comunicação e na forma que as pessoas... É a empatia, né, Sandra? Que empatia também não é uma coisa onde que a gente desenvolve e aí aceita tudo de todo mundo. Não é isso. Não, mas é a capacidade de pôr no lugar do outro. E é tirar também um pouco do que os outros estão sempre fazendo, né? No caso dos pais, meu filho está fazendo contra mim, o mundo pessoal. Não, o mundo é um reflexo de nós mesmos. Só estão refletindo coisas. E é outra coisa, é diferente. Quando a criança se porta mal, ela está a se portar mal porque se está a sentir mal. Não é? Portanto, olha a Isilda, está aqui com outro nome. Beijinhos, Isilda, uma das mamães que já acompanha há anos. Mãe do Antônio. Antonino, Antonino. Mãe do Antonino. Desculpa. E esta questão de pararmos para pensar, não levar para o pessoal a atitude da criança, não é? E pensar, parar para, assim, o que é que ele está a agir assim, porquê? Porque isso é uma coisa que nós raramente fazemos. Perguntar porquê. E estavas a falar em empatia, e eu acho, primeiro, que isto também já trouxe umas lives que eu faço à quarta-feira com outra pessoa deste tema, e é mais fácil nós sentirmos empatia quando a outra pessoa está triste, não está bem nesse sentido, do que quando se está a portar mal. Se o meu filho está a portar mal, eu tenho mais dificuldade em parar assim. Porquê é que ele estará a portar assim? O que é que se passa para ele a fazer este pensamento? Mas é igualmente importante. Sim. E também lembrar, assim, quando eu era criança, o facto de me tirarem alguma coisa que eu gostava ou não me deixarem fazer algo que eu queria, aquilo também me magoava, eu também ficava chateado. Também ficava triste.
E também agia assim. Não, é esta questão de deixar de levar para o pessoal. O meu filho não está a portar-se mal para me atacar, está-se a portar mal porque se sente, porque está triste, está zangado, está frustrado e tem direito a sentir-se assim. Se calhar não tem o mesmo direito da forma como está a agir. Mas, se ele está a fazer aquilo, é porque não sabe lidar com o que sente de outra forma. Exato. Como nós adultos. Nós fazemos muitas birras. Não chamamos birras. Mas e a gente acha que não, que é adulto e que é lógico. Nada, mas quantas vezes? Porquê? Porque não sabemos lidar de outra forma com aquilo que estamos a sentir. Portanto, mais do que castigar e repreender e dar uma palmada, que eu fui defensora da palmadinha pedagógica durante muitos anos, é ensinar, isso só ensina o que não fazer. O que a criança precisa é de aprender o que fazer quando sente determinada emoção. Às vezes ela só precisa ser escutada, né? Isso aconteceu em alguns bons momentos como professora em escola, porque agora eu não lido mais com isso, né? Mas justamente, né, Sandra, o aluno que está toda hora te provocando, toda hora te incomodando, toda hora há uma razão. Não faz a lição de casa, toda hora não participa. Era o aluno que eu disse, o que está acontecendo aqui? E geralmente vinha uma enxurrada de problemas. Claro que sim. Nunca vi ao contrário. Então a gente aprende a ter empatia justamente nos momentos difíceis. Quando as pessoas são difíceis com a gente, porque senão não é empatia, gente. Empatia é muito fácil quando é difícil. Senão mas eu acho que é muito fácil ser empático com alguém que está triste. E a gente mostrar daí a gente fica com peninha, eu acho, né? Mas aí é fácil. Porque eu consigo mais facilmente pôr-me no lugar da pessoa, como é que eu me sinto quando... Porque eu também fico triste e tudo. A simpatia vai muito mais além disso. Não é só nesses momentos. E realmente é nessa altura que nos desafia, que nos faz sentir alguma coisa assim menos positivo, que não, o errado não é emoção, nenhuma emoção é má. Porque às vezes é mau é a forma como lidamos com essas emoções. Por isso é que a raiva é rotulada de má. Porquê? Por causa de todo o mau comportamento que normalmente está associado à raiva. Mas se eu sei lidar com a raiva pode ser positiva. Os professores perdem a paciência e expulsam o aluno ou fazem queixa. Pois, porque estamos numa sociedade doente em que não sabemos nós lidar com as nossas emoções, não fomos ensinados a perguntar o porquê. Nem que vou proteger os professores, mas dando um lado dos professores. Não. O sistema de ensino é doente, não funciona, gente. Completamente. Quem quiser continuar isso aí, tá, birutinha. Não funciona em nenhum lugar do mundo, eu percebo, né, que eu, como trabalho com culturas também, a gente vai investigar. Lá na Finlândia, não pense que as coisas estão funcionando, eles mudaram muito o sistema de educação para fazer a coisa funcionar. A forma como ele está desenhado agora é doente para os professores, é doente para os alunos. Que a Finlândia estava muito à nossa frente e que estava muito melhor. Eles estão melhores, mas justamente porque eles fazem alterações, porque eles ensinam coisas diferentes na escola, do que não essas matérias. A forma do ensino é mais participativa da criança, esse molde onde que a criança senta lá e recebe algo de algum professor. Isso é muito antigo. Justamente se começar a ensinar a costurar, a fazer coisas manuais, coisas mais lúdicas, onde que desenvolva a qualidade de ser humano nos seres humanos, aprender a lidar com as suas emoções ruins também, né? Alimentar a sua criança interior, aí fica mais fácil trabalhar. Eu digo por carteirinha, a história do inglês. A maioria dos alunos que não gostam, não querem, ainda mais no Brasil, né? Aqui não tem muito isso, mas no Brasil tem muito. Não gosto de inglês, não quero isso. Quando eu colocava fazer teatro dos diálogos, uma vez eu fiz um projeto, Sandra, que eles tinham que pegar um capítulo, uma parte, enfim, de um livro em inglês e ler, montar uma pecinha de teatro, e depois era uma escola que tinha recursos, né? Eles com um tablet, com um iPad, tablet, enfim, eles gravaram. Então eu usei a leitura, eu usei o teatro
e usei, né, isso foi feito em várias semanas, e depois eles tinham a questão do digital, né, de gravar, de editar e tudo mais. Eu não vi nenhum dos difíceis, começaram a aprender, trouxeram um monte de roupa, participaram, todos amaram, todos fizeram, vocês queriam todos assistir junto. Claro. Porque todo mundo, eu, na verdade, a outra professora que fizemos a ideia foi minha, né? Mas nós éramos passivas. Nós estávamos ali para apoiar eles com dúvidas. Então, eles faziam no pátio, eles faziam as coisas em casa. Foi um projeto tão incrível. O professor não tem que estar lá dando explicação. Eles é que liam, eles é que queriam saber como é que pronunciava, porque depois eles tinham que fazer. Então, eu fiz todo o processo de as 4 habilidades que eles precisam para aprender a falar uma língua, desenvolvendo sem eles perceberem, engajados num projeto. Claro. Lúdico, espetacular. Então, é diferente do que passivamente, né, o professor tem que dar um certo tipo de quantidade de matéria por um ano letivo, porque se não der aquilo... Está no beabá e aquelas coisas secantes completamente. Aí a criança já... É complicado como é que está o sistema de ensino a isso, e não pode continuar muito mais tempo, não. Não, está a arrebentar. As universidades também têm que mudar rapidinho. Está tudo relacionado, não é? A mentalidade da sociedade está no cerne da questão, depois de como é que as coisas todas funcionam à volta. Não há outra forma. De doutrinar pessoas a serem lógicas e vamos trazer mais, né, o lúdico para esse envolvimento humano, aquela coisa antiga de storytelling. Sim. Em tribos se senta e se conta a história dos antepassados. Por isso que as redes sociais usam tanto isso, porque é como a gente funciona, né? Contar histórias não é bobaginha, é uma das tarefas mais gratificantes para o ser humano, né? E também para fazer em casa, também, conversar. E foi que... hoje até que saiu um novo episódio que eu tenho. Isso é uma ótima tarefa para fazer com os filhos em casa. Do Descomplica com Sandra Caracoli, que era de uma mãe que pergunta do filho que se está a começar a afastar e que antes era muito próximo e que agora, quando pergunta como é que correu o dia, está bom, e vai para o quarto e fecha a porta. E uma das coisas, das dicas que eu dei foi exatamente às vezes, antes de perguntar como é que foi o dia, se calhar, olha, hoje aconteceu isto assim no meu dia. E isso depois vai puxar, portanto, o conversar não é só o fazer perguntas. E às vezes a conversa, então, quando chega ali à pré-adolescência, é mais fácil começar a conversa por partilhar algo nosso do que propriamente como é que correu o teu dia. E, Sandra, uma pergunta que eu tenho, porque isso é uma coisa curiosa, né? Por que adultos, não são os pais, adultos acham que as crianças não compreendem o que está acontecendo, então elas não podem pedir alguma dica ou conversar sobre o seu próprio dia, falar que talvez não sabia como lidar com alguma situação, porque tu tem que ser a figura que demonstra liderança, mas isso é falta de liderança, na verdade, eu não entendo esse pensamento. Mas isso tem a ver com a questão de, na nossa cultura, um adulto é autoridade, não pode mostrar vulnerabilidade. Pois então, como não pode mostrar vulnerabilidade, não mostra triste, não mostra nada, mostra a perfeição que não existe, que não é, e depois nós crescemos a achar que o meu pai, que era perfeito, e a minha mãe, mas eu não estava nunca triste, nunca chateado estava quando eu fazia alguma coisa errada. Mas eu não consigo, eu não vou ser bom o suficiente porque eu não consigo atingir esse patamar. E isso é das coisas da mentalidade que precisa de mudar, porque as crianças, primeiro elas não compreendem se calhar muita coisa a nível lógico, mas elas sentem. Porque todos nós nascemos com o nosso instinto muito desenvolvido de apanhar alguma coisa errada ali naquela pessoa que colocou o impostor de que está tudo perfeito. Exatamente. E se eu, mãe, pai, eu não quero mostrar aquilo que eu sinto ao meu filho, vou fazer de conta que está tudo bem. E depois a criança tem tendência para tudo o que acontece achar que a culpa é sua. Isto também tem uma justificação em termos científicos, que eu não sei exatamente os termos, mas existe. A criança, é tudo culpa sua. Se eu sinto que há alguma coisa que não está bem com a minha mãe, com o meu pai, eles não me dizem, eu vou inventar uma história na minha cabeça, vai ser culpa minha,
Até a separação. As crianças acham sempre que a culpa é delas. Uhum. Nós não queremos proteger os nossos filhos, não queremos falar das coisas e queria o que é que se está a passar. Não é, aqui também não estou a dizer para apontar dedos, isso é um campo minado, portanto nem é o melhor exemplo aqui. Mas isto voltando realmente em que é importante os nossos filhos perceberem, mesmo quando estamos tristes, e estava a ouvir também, lá está, um vídeo agora há pouco tempo, em que a pessoa que estava a falar cresceu numa casa onde não se falava de emoções. E ela tinha consciência de quanto isso era importante. E então, quando ela está triste e quando chora, chora à frente dos filhos. E ela estava a dizer de uma altura em que estava a chorar e a filha tinha os seus 7 anos, o que era, foi para o pé dela e começou, sim, estou aqui, se precisares de alguma coisa, está tudo bem, vai ficar bem. E ela assim, curioso, ela está a dar-me aquilo que eu lhe costumo dar a ela quando ela está assim. Uhum. Isto é importante porque não só estamos a dar ao nosso filho a oportunidade de nos dar aquilo que recebe, como estamos a mostrar que é normal estarmos tristes. Isso. E como é que lidamos com isso? E isto também com algo que nos chateia. Como é que os nossos filhos vão aprender a lidar com a raiva, com a frustração? Vendo. E como é que nós podemos? Falando sobre isso. Sim, até hoje aconteceu isto no trabalho, deixou-me super irritada e eu fiz isto assim para me acalmar. Isto é importantíssimo. Claro. Exato. Né? Essa é a verdadeira comunicação. A gente ensina ou se conecta através de exemplos, né, gente? Prática, como é que nós fazemos? E olha, isto é uma conversa que eu ficava aqui, e tu sabes, e a gente, quando falamos, a vontade é continuar, mas porque também não quero deixar muito, queria que tu estás a lançar qualquer coisa que tenha a ver com o inglês, não é? Que não é só para crianças e que tu tens uma maneira de dar aulas. Fala-nos um bocadinho rapidamente sobre isso. Sim, Sandra, falo, é bem interessante porque justamente, né, esse método onde que eu uso nas minhas aulas é só o compreender como o ser humano aprende, como ele se comunica em outras línguas, né, e através disso eu uso o método de a pessoa começar a integrar a imaginação dela, criar uma identidade da pessoa, né, que fala uma segunda língua fluentemente, que fala o inglês, que consegue se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Então, eu uso bastante leitura em voz alta, imaginação, né, antes de gramática e preposição. Claro, tem um período que isso é muito importante, se tu vai tirar uma certificação de inglês, isso é um foco, é muito importante, tem que escrever bem, tem que ler bastante, ninguém está tirando a importância dessa parte. Mas antes, para a comunicação acontecer, tu não vai ter a gramática que vai te dar esse suporte, mas sim a tua identidade de que estar num ambiente diferente e mesmo sem saber todas as preposições, se comunicar, né? Às vezes até usando o corpo, às vezes as pessoas não percebem, mas a gente, quando fala uma língua diferente, a boca parece que não está falando uma coisa confortável. Então, é uma atividade prática. É quase que, eu não consigo entender porque as pessoas, né, para jogar futebol, ninguém diz para te ficar pensando nas regras do futebol, te dão um campo, uma bola e dizem vai jogar e as regras vai se aprendendo às vezes na prática, errando. Exatamente. Falar uma língua é a mesma coisa. Então, o meu e-book começa a dar uma pincelada, começa a trazer, claro que não é profundo, né? É um e-book. Mas é o início. É o início, onde que a pessoa começa a criar alguma rotina de 10 minutos por dia, porque isso tem a consistência é muito importante, a repetição é muito importante para o aprendizado, claro. Ninguém aprende, nem Einstein aprendeu, que eu falo isso bastante, nem Einstein aprendeu pela primeira vez, quando fez alguma coisa pela primeira vez, não existe isso, a gente precisa de uma repetição, então o meu e-book fala disso, ajuda a pessoa a ter uma rotina, uma prática de 10 minutos por dia, mas fazendo coisas onde que ela comece a inserir a identidade da pessoa que fala aquela língua, então ela tem que fazer algumas atividades práticas, né? E isso é o e-book que eu vou lançar agora com o método Voice, né? Que vai ser
deixar aqui o teu Instagram, para quem quiser saber mais sobre ti. Está aqui também um comentário que eu não tinha visto. Desde muito cedo aprendi que eu é que erro com a minha filha, que se eu é que erro com a minha filha, peço desculpa, mas também exijo que ela faça o mesmo. E ela entende os dois lados. Isto tem aqui muito que se diga, é importante sim, mas cuidado com exigir pedir desculpa, porque na nossa cultura também está a questão do... Eu fiz há pouco tempo, não sei se foi a semana passada, se foi esta segunda-feira, um carrossel sobre o pedido de desculpa, que nós forçamos o pedido de desculpa. E quando um pedido de desculpa é forçado, não é a mesma coisa de quando é sentido. E isso tem aqui muito que se lhe diga. Mas pronto, isso dava aqui tema para outra conversa. Acho que mostrar vulnerabilidade aos filhos quando é importante para ensinarmos quando se é um ser humano. A realidade tem de ser mostrada a eles nos momentos certos, totalmente de acordo. É importantíssimo mesmo demonstrar vulnerabilidade, de pedir desculpa também aos nossos filhos, porque isto normalmente pedimos deles, mas nós não pedimos desculpa, é importantíssimo. Mas esta questão, às vezes, a desculpa tem que ser sentida e é diferente de exigir só um pedido de desculpa. Mas pronto, lá está, isso não é tema para agora. Mas o que eu queria também, além da questão de teres o e-book, é de dizer que tu dás aulas, e dás aulas não só a crianças, dás a adultos, não só que querem aprender, mas às vezes porque querem praticar mais, porque vão trabalhar, sei lá, vão ter um trabalho em que agora preciso trabalhar, falar mais inglês, preciso de melhorar. Hoje em dia, esse é o meu foco maior até, Sandra. As crianças e os adolescentes já ficaram um pouquinho mais para trás, né? E agora eu trabalho bastante com empresários, adultos, que precisam se integrar num ambiente multicultural. Aqui na Europa não tem como, mesmo Portugal não fala português, mas as pessoas, tem muitas empresas de fora, muitas pessoas, né? Eu dou bastante inglês empresarial para empresas, e eu uso o mesmo método, né? Até tive uma experiência bem interessante agora, dou aula para bastante português também, não só brasileiros, né? Mas tive uma ótima experiência porque, às vezes, os adultos, a leitura, eu comecei a treinar eles a fazer leitura como se contasse uma história. É tão mais prazeroso tu ler. Os outros entendem muito melhor, né? Empoderar as pessoas para atuar dentro de reuniões em empresas. Elas não estão preparadas para isso, porque não foi trabalhado o lúdico delas, não é trabalhada a imaginação delas, não é trabalhada essa segurança, né? E aquela identidade que normalmente essas pessoas têm é que eu não gosto de inglês, eu não sou boa em inglês, e a vender esta identidade associada. Muitos portugueses me reportam isso. Eu tenho um colega meu de trabalho que também é português e fala inglês melhor que eu. E aí eu me sinto envergonhado para atuar na reunião. E que eu, às vezes, eu até sei falar, eu compreendo, mas não falo, porque estou com medo de falar, estou... Exato. Por aí fora. Tem também um workshop, Sandra, para empresários, porque também teve um outro evento que aconteceu, que a gente tem que começar a vender o nosso trabalho nas redes sociais. E as pessoas, às vezes, não se sentem à vontade em como gravar vídeos, contar uma história nas redes sociais. Então, eu também tenho mentoria e um workshop específico para isso, né? Porque comunicação. É tudo a mesma coisa. Não interessa se tem uma câmera aqui ou se não só estamos frente a frente conversando. Fica muito mais natural se eu ficar à vontade. Então, a câmera vai pegar a minha melhor identidade. Eu não preciso estar fazendo cena. Claro. Eu preciso estar, né? E a velocidade da comunicação também faz muita diferença, porque senão as pessoas não nos assistem, a gente não atinge novos clientes, a gente não atua numa reunião de negócios, a gente não busca novos mercados, né? Então, entender culturas diferentes é muito específico, Sandra. A gente acha que é só falar uma língua. Não, tem hábitos, tem coisas que parece que na nossa cultura educado dos outros não é. Então, a gente tem uma onde eu noto muito tenho muitos amigos brasileiros
E a língua é a mesma e há uma tendência para confundir se a língua é a mesma, é tudo igual. Não é nada, são culturas muito diferentes. São culturas tem muita coisa semelhante, mas também tem muita coisa diferente. Tem, exatamente, né? E as pessoas às vezes não têm essa percepção, elas vão morar em outro lugar e acham que é só chegar. Exato, e não é bem assim. Não, tem que ter tato, tem que ter calma, tem muitas nuances aí, porque a comunicação é um pouquinho mais profunda do que só palavras. É diferente, exatamente. E pronto, então, terminando, também queria deixar para quem não souber, eu tenho um vídeo gratuito também, esta questão da comunicação, que é o que o teu filho diz quando não usa palavras, porque não é, tem a ver com este tema, não é? Que não é só as palavras, não são só a única forma de comunicar, e o comportamento das crianças também ajuda muito. É uma coisa, é gratuito, é curtinho, quem quiser saber, tem os links no meu Instagram, no meu site. Sigam a Sandra, gosto bastante do teu conteúdo, Sandra. Eu acho Obrigada. Que os pais precisam bastante começar a ter mais o teu também para quem quiser sobre o assunto, porque isso é primordial, né? E está todo mundo tentando ser melhor, mas está meio atrapalhado nessa tentativa. Exatamente. Portanto, aqui, porque o StreamYard, o YouTube dá aqui uns segundos de diferença, se tiver alguma questão que queiram colocar aqui rapidamente antes de terminar, mas é isto, a comunicação eu acho que está na base de tudo, qualquer relacionamento, obviamente também no relacionamento com os nossos filhos, e começa em nós, e isto é um trabalho que eu tenho vindo a fazer muito grande sobre mim mesma, de ter consciência dos meus pensamentos, da forma como eu me tratava a mim mesma, da minha identidade, também estávamos a falar disso, de quem eu achava que era, que tinha carimbos de não ser boa o suficiente, de ser isto, ser aquilo, de não ser isto, o devia, que é tão pesado, eu devia conseguir, eu devia fazer, eu não devia fazer. Tudo isto os outros está na base. Tal coisa comigo, né? Ninguém deve nada, gente. E está na base de toda a outra comunicação que venha atrás, começa em nós mesmos e depois espalha-se para fora, e nós só podemos ensinar bem os nossos filhos e atenção, ou quando digo bem, não quero cuidado com as expectativas, vamos sempre cometer erros, eu cometo erros e tenho muito mais à frente em termos de comunicação, de comunicação e de parentalidade consciente, não é deixar de errar de todo, erro, se calhar todos os dias, mas pronto, faz parte, tem a ver com a forma como nós lidamos também, como comunicamos connosco, como lidamos com o erro, e tudo isso é essencial para passarmos aos nossos filhos, porque não é que a gente não os vá traumatizar, vamos sempre, e aqui há essa ideia que trauma é agressão, é, sei lá, violação, é violência, não, pequeninas coisas deixam traumas, e vamos sempre traumatizar os nossos filhos. A questão é a intensidade desses traumas e acima de tudo, dar resiliência, a capacidade de lidar de uma forma mais positiva com as coisas que acontecem. Aí é que está toda a diferença. A resiliência faz milagres. Não vem nenhuma pergunta, olha, não sei se queres só para terminar aqui acrescentar alguma coisa, Viviane. Não, eu também adorei, a gente pode ficar conversando sobre isso, né? Horas e horas, Sandra. Ao vivo. Virar um café, Sandra, para a gente ficar conversando sobre isso horas e horas. Vimos que as nossas conversas são sempre tão ricas que a gente tem que fazer uma live e estar mais pessoas a ouvirem as nossas partilhas. Vamos combinar, vamos de repente começar a ter mais assuntos que a gente possa até fazer coisas práticas para ajudar pais, alunos, pessoas que estão aprendendo línguas, né? Exatamente. Alguns exercícios práticos, eu tenho trabalhado bastante com isso, às vezes com meditação, as pessoas aprenderem a parar um pouquinho. Mindfulness, estar no momento presente. Parar com essa coisa de correria lógica, gente. Para um minuto com isso, deixa tudo isso para daqui 5 minutinhos. E como a gente se reorganiza tanto, né? Até com essa questão de paralisar, porque as pessoas não dão chance de falar uma língua nova, as pessoas paralisam de medo. Elas travam. Mesmo. Enrijece todos os músculos com medo de falar uma coisa errada, né? Soltar tudo isso, a gente está todo mundo aí muito inflamado na sociedade, a gente precisa aprender a se
né, acalmar, que é justamente, aí vai, ó, tá dizendo que tem A muita... Isilda fala aqui sobre culpa, por acaso é uma coisa que está num dos episódios e tem aqui na lista na playlist no meu YouTube, o De Dentro para Fora, um dos episódios, não sei se mais já, onde falámos sobre a culpa, também é um tema importante e já falámos nisso, eu e a Hilda, nas nossas lives de quarta-feira, estão na playlist De Dentro para Fora, procurar. Tenho muita dificuldade, é uma carga também da grande na nossa sociedade. Viviane, muito obrigada uma vez mais por ter estado aqui, quem sabe... Eu agradeço, Sandra, foi um prazer. Obrigada a toda a gente também que esteve aqui connosco, um beijinho grande, um bom fim de semana, qualquer dúvida, mesmo quem for assistir à gravação pode deixar nos comentários que ou eu ou a Viviane... Olha, isso... Ó, a meditação é brutal, a gente vem com uma meditação, fizemos uma meditação até em inglês. Obrigada, beijinho, bom fim de semana a todos. Obrigada. Tchau, tchau, Sandra. Tchau, tchau.